É, o Darcy era doidaço, né? Mas, figuras, né? Figuras que eu acho que são muito importantes. Eu não concordo 1000% com o Darcy, tá? Eu acho várias coisas sobre a UNB. Eu acho que a UNB ela tem um germe, ela tem um nascimento, um germe, né? Assim, uma origem, não sei se é para falar com o Benjamin, que é um tanto quanto anti-intelectualista, porque era um pouco contra essa ideia do beletrismo. Tanto que o departamento de filosofia era um departamento de teologia, para pensar exatamente a filosofia fora, essa filosofia, né, tudo bem que tinha a ver com os dominicanos, mas tinha a ver com pensar essas estruturas religiosas, o que, aliás, Darcy era genial nessa questão, porque a gente precisa disso no Brasil, de alguém que pense estruturalmente, cientificamente, as religiões, porque o Brasil não é um país simplesmente que você possa dizer nós somos laicos, é muito mais complicado do que isso, né? Então, eu acho que era uma visão, mas, assim, ao mesmo tempo, tinha, tinha um certo tecnicismo na forma de pensar a universidade. Mas, enfim, isso aí, questões que eu acho que, assim, muitas coisas que não dão certo na UNB, eu acho que tem a ver com o resto dessa estrutura, que também foi muito, né, sucateada. Bom, gente, hoje, né, a minha ideia é, primeiro, falar daqueles textos que a gente não está encontrando, que são os textos do Basílio, sobre o Basílio da Gama. Aliás, aquela edição que você mandou é linda, né, porque é do José Veríssimo, né, a introdução, você viu, né? Eu tinha pego esse texto do Ivan Teixeira, porque ele é um texto bem histórico e que explica bem qual foi a querela do Tratado de Madrid. Mas a gente pode substituir por um outro texto, tá? Super Bela Gil, a gente pode substituir por folhas de alfafa. Não, mas assim, a gente pode substituir por uma outra coisa. O texto do Antônio Cândido era mais, também é um texto bem fundamental, mas eu acho que a gente pode substituir, porque eu acho que vai ser muito difícil encontrar esses textos, porque é uma coletânea, e esse livro já não é muito novo, do Uruguai. E, não sei se vocês perceberam, eu coloquei esses dois textos e não coloquei o próprio Uruguai, porque eu ia pegar trechos. Então, eu acho que talvez seja até mais interessante para nós ler o Uruguai. Enfim, eu indico para vocês lerem em voz alta, porque o texto tem uma fluência quase modernista, então ele não é um texto, uma edição de 2020 desse livro do Ivan Teixeira, é, é da EDUSP, né? A EDUSP, inclusive, vai ter a feira, nada a ver, depois eu mando o link para vocês. Vai ter a feira da EDUSP, que tem todo ano, em que todos os livros de várias editoras ficam por 50%, com 50% de desconto, né? Mas, enfim, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem. Mas, assim, eu acho que a gente pode substituir. Ou ficar mais no Uruguai mesmo, porque eu não sei se vocês perceberam também, eu estava fazendo aqui as minhas contas, a gente foi ficando bem atrasado, porque na verdade a minha ideia era ser uma leitura de muitos textos, mas eu percebi assim que, primeiro, nesse modelo à distância, a gente não tem tempo super assim de ficar esmiuçando o texto juntos, né? Então é uma coisa mais assim, vocês têm que fazer um trabalho em casa de leitura. E eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que dá tempo de dar de completar o que eu estou pensando, mas não do modo como eu estava pensando, de parar tanto. Então, eu vou tentar encontrar, tá? Porque eu tentei escanear, gente, é fotográfico, né? Ficou horroroso, fica tudo torto. Então, eu tenho um livro só, mas o livro ainda por cima não é um livro assim normal, tipo esse. É um livrão gigante, assim, é um livro que tem que ler na cama, assim, sabe? Porque é meio grande, né? Pois é, que não é à toa que a tese sobre o conceito de história, o Benjamin foi melhor lido aqui na América Latina, sim, é muito lido aqui na América Latina. É um autor que chegou, vamos dizer assim, talvez mais na América Latina. Eu lembro até de um professor francês que falou isso. Vocês traduziram mais Walter Benjamin do que a própria França. E isso nos anos 90. Não são muitas páginas, não. Na verdade, todo o texto do introdutório do Ivan Teixeira seria interessante. Eu peguei só a parte que falava sobre a Guerra Guaranítica, que conta um pouco a história. Mas a gente dá para substituir mesmo. A outra coisa que eu tinha pensado de falar para vocês, eu tinha sugerido este livro aqui, né, que é
Tem maquininha de escanear. Ah, posso pedir para escanear. Eu tinha sugerido esse livro aqui também, que era sobre a história missioneira, que é um livro meio que junta, vamos dizer assim, vários elementos, tal, mas eu não vou ter nem como escanear. Então, aquelas questões que a gente estava falando um pouco sobre a escravidão indígena, que vai ficar um pouco como pano de fundo para a gente, quais eram os elementos da escravidão indígena e diferentes da escravidão. Eu vou sugerir esse livro aqui, Estudos Avançados, essa revista aqui, porque está online, que saíram vários textos que tem mais a ver até com a nossa forma de lidar com a questão, porque, por exemplo, eu mando para vocês o link. São comentários a partir do Vieira, do Padre Vieira, né? Como que o Padre Vieira encarava ou percebia. Essa turma tem um monitor, a gente pode pedir para fazer, a gente pode tentar fazer um drive, né? Alguém está mandando os textos no grupo, mas meio solto. Mas essa revista, eu ponho o link para vocês lá na página do Aprender, ela traz que vão tratar exatamente da escravidão. O tópico chama inclusive escravidão do corpo e da alma. Então, como você entendia, na verdade, aqueles que devem e aqueles que podem ser escravizados ou não. E como essas questões eram lidas na América Espanhola e na América Portuguesa. Então, que é um pouco das questões que a gente vai trazer aqui tem a ver com isso. Porque na América Espanhola, o entendimento é de que os índios eram súditos da coroa. Para o bem e para o mal também, porque vocês viram no documentário que ser súdito da coroa significava também pagar impostos para a coroa. E esses impostos para a coroa eram pagos na forma de encomenda, que era uma forma de servo da gleba, né? No modelo mais medieval. Não era escravo, mas você tinha que pagar um tempo da sua vida trabalhando na encomenda, que tinha um nível de escravidão. Ou trabalhando na redução. Mas na América Portuguesa você tinha um outro entendimento, né? Na verdade, vamos tentar fazer essa junção dos textos que a Vanessa está falando, porque eu mesmo não consigo depois reencaminhar para vocês, porque meu zap desaparece. Tudo, né? Então, eu vou mandar esse link para vocês, para quem tiver mais interesse em entender a questão teológica e histórica dessa questão da escravidão dos índios ou não, até que ponto essas questões chegavam, como que o Padre Vieira, por exemplo, se posicionava, como é que se posicionavam as coroas, nesse sentido um pouco do pano de fundo do que a gente vai tratar. E a gente também pode trazer essas questões na hora que a gente estiver falando das guerras graníticas. Os que vocês viram nos dois documentários, principalmente nesse documentário que eu mandei agora da TV Escola, que é mais didático, que quando há a expulsão dos jesuítas e depois do Tratado de Madrid, aquilo que está para depois, para o lado brasileiro do Rio Uruguai, passa a ser português, e esses índios que são súditos do rei espanhol escrevem uma carta para o rei de Espanha, escrevem na verdade 5 cartas, dizendo, nós sempre fomos súditos, nós sempre oferecemos tudo à coroa. Isso significava pagar impostos em erva mate, impostos em gado, fazer parte da colônia. E agora você simplesmente vende as nossas terras para Portugal, que eram os nossos maiores inimigos. Então, eles têm, as cartas são muito interessantes, inclusive como uma retórica política, né? Nós somos cidadão da coroa espanhola, né? Então, um pouco essa questão que aparece nessas cartas, que aparece nesse documentário, que se passa ali, como também o documentário do Silvio Bach, nas ruínas de São Miguel, eu ia falar São Miguel Arcanjo, de São Miguel ali no Rio Grande do Sul. A gente vai ver as outras missões também na parte argentina. A Argentina ficou com a maior parte das missões, e na parte uruguaia. Na parte paraguaia. A igreja mais bonita, a igreja mais portentosa, a igreja mais refinada é a igreja de São Miguel. Vocês vão ver detalhes, porque como eu sou uma pseudo-historiadora da arte, eu fotografei todos os detalhes do capitel, do não sei o que e tal. Ela é realmente muito refinada do ponto de vista da construção, dos elementos decorativos, enfim, ela é posterior também, então a gente vai ver um pouco essas questões. E ela está destruída, todas as outras estão também, mas ali está especialmente destruído porque
realmente a guerra aconteceu ali, né? A guerra que realmente os guaranis das missões foram realmente transportados para além o Rio Uruguai, mas como vocês viram no documentário e no filme do Silvio Bach, eles continuam lá. Ou seja, no final do documentário, aquele documentário do TV Escola, que é um argentino, um brasileiro e um guarani, eles dizem assim, no final das contas, vocês ficaram aqui, como vocês disseram que iam ficar, porque aquela terra, aquele território é guarani. Deve ter mil problemas, né? Porque como é sítio arqueológico, depois também eu quero comentar um pouco do ponto de vista de como a gente leu, né, as missões, né? Essa missão de São Miguel especificamente, ela tem uma leitura modernista, ela faz uma ponte com Brasília, porque o museu e toda a estrutura ali construída foi pensada pelo Lúcio Costa. Então a gente liga um pouco as pontas, né, num certo sentido, que é muito diferente de como se pensou na Argentina, inclusive toda a estrutura aqui de receber, o museu, é muito diferente na Argentina e no Brasil. No Brasil, é realmente uma interpretação modernista, assim, da questão dessa terra, desse espaço. Né? Mas isso a gente vai ver bem pausadamente. Queria que então comentar um pouco o documentário. Você fala, Jordana. Diga. Oi, está ouvindo? Oi, professora, a senhora me ouve? Sim, ouço. Oh, perdão. A senhora estava comentando que existe uma interpretação diferente com relação às missões no Brasil e na Argentina. A senhora falou que a nossa interpretação é modernista e eu pergunto para a senhora se isso está relacionado com o processo de imigração na Argentina, né? Se isso tem alguma coisa a ver. Tá, Oi. Pelo que eu pude perceber, quando a gente fala modernista, está relacionado com aquele processo de incorporação desse índio real no projeto modernista brasileiro, que está totalmente já desvinculado do projeto romântico. Como é que é essa questão? Então, está relacionado a uma visão do modernista de que o barroco, no Brasil, tá? No Brasil, de que o barroco é a nossa estrutura histórica, originária. Isso está no Lúcio Costa, está no Mário de Andrade, que o barroco é a antecâmara do modernismo. Aquilo que veio depois do barroco, que seria o século XIX, o final do século XVIII, é, na verdade, postiço. Aquilo foi transplantado da Europa sem nenhum tipo de assimilação. E é muito comum o modernismo brasileiro, estou pensando no modernismo, tanto no modernismo das artes como no modernismo da arquitetura, e buscar referências nesse universo barroco, como se o barroco fosse, num certo sentido, a nossa pré-história originária. Uma espécie de noção de origem, que tem tudo a ver com o drama barroco alemão do Walter Benjamin, não sou eu que faço a relação. O texto do Mário de Andrade, Aleijadinho, diz exatamente isso. Aleijadinho inventou americanamente o Brasil. Então, ele inventou de que modo? Ele inventou numa reestruturação do elemento luso, numa outra configuração, que é esse barroco brasileiro. E é interessante porque o Lúcio Costa, antes de desenhar Brasília, e Brasília tem muito disso, ele era um arquiteto neocolonial. Porque o neocolonial, para o Lúcio Costa e para uma leitura estruturalista do modernismo, da arquitetura moderna, a arquitetura colonial era funcionalista, ela era funcional. Ela tinha aquela grande varanda, então vocês podem ver, as pilotias, o avarandado da casa goiana, da casa barroca, das casas bandeiristas. Então, teria todo esse elemento que teria sido reconstituído numa ideia de moderno. Isso é construção, claro, não estou dizendo que isso está lá, mas se vocês forem. Eu quero ver mais detidamente com vocês nas imagens, como se constrói, inclusive, o museu ali de São Miguel. O Museu de São Miguel lembra as estruturas de Brasília. Então, é um grande caixote de vidro, a porta abre assim quando você chega, pá, pá, e lá dentro as esculturas estão flutuando, tal como elas estavam, os quadros estavam flutuando no MASP, né, naquelas coisas de vidro. Então, essa ideia modernista de que o barroco é o nosso expressionismo. Então, é essa questão um pouco que faz com que a nossa leitura dessas missões que sobraram para nós
seja diferente daquela que a gente vê na apresentação, pelo menos, argentina. Eu não sei muito bem como é que o modernismo argentino lidou com esse passado barroco, né? Eu sei que o movimento não é o mesmo desse elemento. E a incorporação do elemento indígena, que é diferente nos dois países, a gente vai ver. Nenhuma é boa, nenhuma é fofinha, mas é diferente, é bem diferenciado realmente esse elemento de assimilação, né, que é também diferente no Paraguai, por exemplo. Você sabe que no Paraguai o Guarani é uma língua, né? É uma língua oficial. O Guarani Paraguai, né? Porque a gente fala o Guarani também, a gente vai ler um pouco sobre isso. Nem os povos Guarani são um povo, eles são várias etnias, então não é redução Guarani, é uma mistura de etnias, de culturas, que eles é subsumida sobre um elemento comum pelo missioneiro jesuíta, para facilitar, inclusive cria uma língua que iguala todas elas, enfim, tem línguas muito diferentes, enfim. Então, todos esses elementos, assim, que o Guarani, todos falam Guarani do Paraguai, né, que é um tipo de Guarani, enfim, que é na verdade, um dos desenvolvimentos da língua, porque essa língua não é a mesma também da época das missões, né, claro, óbvio, porque já se transformou, como o português também se transformou, como o espanhol se transformou. Então, esse texto que eu queria ler com vocês hoje, então, a gente vai ver isso aí, então, mais prontamente quando eu passar os slides. Esse texto que eu queria ler com vocês hoje, depois de comentar um pouco mais o vídeo, vai falar um pouco dessas questões, exatamente da alegoria situada, da alegoria, então, no elemento das missões, né? Mas o vídeo do Silvio Bach, que eu tinha falado para vocês, traz aquela posição, aquela dupla posição, por um lado, o Juan Garavaglia, e por outro lado, o Clóvis Lugon, além das outras personagens que estavam falando. Uma das leituras, que é a leitura do historiador, é de que, na verdade, as missões faziam parte, como as encomendas, da grande estrutura da colônia. E vale lembrar, se vocês pegarem esse texto do Vieira para ler, e o texto do Sérgio Buarque já antecipa isso, essa relação de colonização religiosa e colonização mercantil, elas não eram coisas separadas, você não tinha uma laicização dessa noção de dinheiro também, elas eram coisas que vinham juntas, era a grande glória desse reino, que é o reino de Deus, que é o reino do rei de Espanha, do rei de Portugal. Vinha uma coisa muito imbricada, não havia essa separação, portanto, entre a relação de uma construção do desenvolvimentista, já não, mas do desenvolvimento mercantil e dessa relação também de uma cristianização, de salvar essas almas. Isso está tudo muito junto, dentro de uma visão de época. Inclusive, o texto sobre o Vieira, que está nessa revista de estudos avançados, que é do Alcir Pécora, que é o maior especialista em Vieira do Brasil, por um lado, pessoas que querem fazer do Vieira um abolicionista avant la lettre, e outros que querem condená-lo por ter sido escravocrata. Na verdade, nem uma coisa nem outra, ele foi um homem de seu tempo, ele lidava com os elementos teológicos da sua época, né, que pensavam, portanto, sim, que você tinha que reafirmar esse elemento unificador da religião, esse elemento cristão que tinha que ser, na verdade, comportar todo o mundo, que vinha junto também com uma noção de desenvolvimento da civilização. Então, nós pensamos diferente e às vezes projetamos no passado essa questão, né? Se ele era ou não era escravocrata, se ele era ou não era contra a escravidão dos negros, porque ele falava em relação à escravidão dos negros, mas não dos índios. Então, toda essa relação que tem que ser pensada dentro de como se pensava também nesse período da colônia. E se vocês pensarem, isso o Garavaglia fala, a economia da colônia espanhola, que é um pouco diferente da portuguesa, era uma economia que emulava elementos quase medievais. Você tinha as grandes plantações, né, as encomendas, e a ideia do meeiro, daquele que trabalha um tempo na minha terra, um tempo na terra do Senhor e um tempo na terra dele, que vai se reproduzir nas missões. As missões também eram trabalhadas assim, tanto que o Abambaé e o Tupambaé. O Tupambaé
era a terra de Deus. Deixa eu ver se é direitinho assim, porque eu sempre esqueço essa palavra. Eu acho que é a terra de Tupã e a terra dos homens, né? Então, a terra de Tupã, tomar cuidado com o anacronismo, no sentido, inclusive, de que o anacronismo, depois eu vou explicar para vocês, ele apaga, inclusive, uma espécie de culpa, ou de reduz, vamos dizer assim, tudo a um elemento de uma maldade intrínseca, aquilo que, na verdade, no século XX é muito mais cruel, porque nós já não pensamos assim, num certo sentido, né? Porque aquilo que a gente viu no texto que a Clara mandou, né, que eu achei bem impressionante, ali, mercantilismo, Deus, o mercado e a escravidão dos índios já está tudo separado, então ali não tem desculpa, né? Você não tem uma forma mentes que está pensando assim, né? Um outro modo de pensar que produz o mesmo resultado, ou até pior, né? Então, essa ideia do Tupambaé, que é a terra de Tupã, né, a terra de Deus, era a terra, então, que era de cultivo coletivo. E cada Guarani recebia uma terra para si mesmo, que era para cultivar, isso Lugon fala muito, o sentido da propriedade privada, porque eles não tinham o sentido da propriedade privada e era preciso cultivar neles o sentido da propriedade privada. Então, isso era uma questão também. Eles vão ter a sua terra para que eles cultivem também a ideia do que é meu, né? E a ideia de trabalhar nessa terra do Tupambaé, que eu acho até interessante, porque uma vez eu estava vendo uma entrevista do Juca Kfouri, super intelectual agora, hein? Com uma das personagens ligadas ao Mujica, que é da Frente Ampla tal, e que estava falando sobre como o Uruguai construiu essa Frente Ampla, que agora saiu do poder, mas saiu extremamente civilizadamente. Enfim, o Uruguai continua num processo democrático que inveja todos os países, eu acho que da América Latina. Então, como eles construíram isso, e aí ele citou essa personagem, o Tupambaé, a terra comum, a terra de todos, né? Então, essa ideia, que na verdade foi uma ideia apropriada pelos missioneiros, uma palavra criada a partir do Guarani, para falar, essa aqui é a terra que vocês cultivam para nós, essa aqui é a terra que vocês cultivam para vocês, toma uma outra dimensão, né? Essa ideia do cultivar para os outros, para todo mundo. Mas o que o Garavaglia diz é evidente, é claro, está dentro da instituição do modelo colonial. Eles vão produzir dentro da redução, não na encomenda, que era muito mais cruel, dentro da redução, mas em relação à colônia. Eles produziam erva mate, eles produziam gado, né? Eles produziam para a colônia, para abastecer a colônia. A erva mate chega a ser moeda, né, na época. E vocês sabem que existe a cultura da erva mate, né? Não sei se vocês... A gente que não é do sul não toma chimarrão, né? Mas é uma coisa impressionante. Até no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, ali, eles tomam, só que é gelado, tererê. É uma cultura da erva mate que é assim, em Rondônia também, né? Então pega toda essa parte, não pega só a paulistânia, né? Que é essa parte que o Sérgio Buarque chamava de paulistânia, porque é a parte que foi percorrida pelos bandeirantes, que é São Paulo, Goiás, né? Ele chama-se de paulistânia, né? Que era essa parte que teve um outro modo de colonização, cuja tradição culinária é muito próxima também, né? A mesma tradição culinária paulista. Daí inventaram que tem um virado a paulista, um virado a mineira, um tutu a mineira, mas é a mesma comida, né? Sim, né? A gente vai brigar, né? Vamos brigar se é bolacha ou biscoito, né? Mas assim, é a mesma, é muito parecido, né? Enfim, né? Sim, sim, exatamente. Dos Emboabas, que é toda essa região aqui. E então, essa questão que eu acho que aparece muito claramente ali, que o Garavaglia coloca, não tem como pensar nisso, portanto, como uma espécie de elemento diferencial. Aí o Lugon, por outro lado, o Clóvis Lugon, com todo o compromisso que ele traz, porque ele é um abade, ele é religioso, né? Essa personagem que aparece ali falando, ele vai o tempo inteiro tentar demarcar a diferença desses dois modelos, do modelo tradicional da encomenda e do modelo da redução, do índio da redução. O índio da redução, ele tinha mais liberdade,
ele tinha muito mais elementos da cultura guarani que ele mantinha, isso todo Lugon falando. Inclusive, o grande erro, diz Lugon, dos jesuítas foi não ter reproduzido nos índios uma hierarquia indígena de sacerdotes, de jesuítas. Eles não fizeram isso. E vocês vão ler aqui no texto do Bose. Tem uma língua para os iguais e uma língua para os índios, né? Então você separou, que foi o grande erro. Mas o Lugon deixa muito claro, na verdade, que o elemento indígena, mais que eu acho que o historiador, apesar de ele ser um pouco maluco na sua visão, né, que é a visão de que era uma república comunista, né, ou comunitária, e que esse elemento guarani comunitário tinha esse sobrepujado o modelo luso espanhol, tinha sobrepujado o modelo ibérico, de tão forte que ele era, né? Mesmo tendo sido imposto aos índios, o Lugon diz em determinado momento, foi imposto aos índios que eles teriam que trabalhar na terra deles, né? Tem a terra comum e a terra deles. Eles não faziam nada, e aí você pode ter que eles são preguiçosos, né? Que era o que se falava já na época. Não, eles não têm esse sentido da assimilação, eles não têm esse sentido, e isso prevaleceu. Então, essa ideia do Lugon de que os índios teriam tido uma força ativa na construção dessas sociedades, hoje em dia é muito levado em conta. Que muito do que era Guarani foi ali assimilado. Vocês vão ver alguns documentos depois que eu vou passar para vocês, eu coloco lá, leituras adjacentes, tá? Que vão falar, por exemplo, de como havia um contrato muito específico entre os jesuítas, que eram 3 ou 4, e o que eles chamavam de cacique, né? Que o cacicado também eram as grandes famílias, né? Eram os grandes os teoca, né? Os grandes grupos familiares. E eles inventam essa ideia de cacique, que tem um chefe, porque o chefe mesmo era o pajé, né? Mas que tem um chefe porque é um modo europeu de pensar, né? Tem que ter um cabeça. Mas houve infinitas alianças com esses cacicados para que os jesuítas conseguissem entrar nos territórios e construir o que eles construíram. Ou seja, havia forças ali que estavam estabelecidas, que se aliaram a outras forças, que eram as forças jesuítas, contra a encomenda, estão tentando vencer, ou contra os bandeirantes na época também. Ou seja, não é assim, eles chegaram lá, eles eram crianças grandes, eles fizeram uma casinha e eles foram lá tudo morar. Não é nada disso, inclusive vários jesuítas foram supliciados, não era assim exatamente feliz, e era um contrato político. Inclusive, todas as missões, o modelo das missões, elas incluíam um cabildo, né, uma espécie de assembleia que era composta dos caciques da região, dos índios, né, que eles eram em maioria absoluta em relação aos jesuítas. Mas, claro, assim, enfim, não vou querer também cair no conto do Lugon de que aquilo era realmente uma sociedade livre e comunitária. Mas ele faz um pouco esse modelo. É o modelo do Lugon, tá? Que é um cristão comunista. Houve um experimento na América que foi de uma sociedade completamente diferente. O que o Garavaglia diz, ali no Garavaglia, não, de jeito nenhum, era simplesmente um complemento da forma colonial de exploração. Tanto que, quando não interessou mais, simplesmente se passou uma borracha nisso. Enfim, muito tempo depois os jesuítas foram expulsos, mas quando você contrata também as relações de terra, você simplesmente muda essa relação de forças e pronto. Então, não existia essa ideia comunitária. Eu acho que é interessante esses dois elementos que jogam ali, nesse texto, que lembra Fire Times. Eu não conheço, ele também fala um pouco assim? Diga. Quer falar um pouquinho sobre isso? Ah, conto de fadas. Ah, tá, achei que era uma pessoa. Um certo Olha eu viajando. Um certo conto de fadas. Mas assim, tem um fundo de perceber
que não foi assim, eles não eram crianças, né? Eles eram homens, e que foi um contrato político de mão dupla. Era bom para os jesuítas, era bom para a colônia também, enfim, na figura de Jesus, mas era bom para eles, para essas etnias, para esses grupos que se aliaram aos jesuítas. Tanto que isso é uma questão, enfim, ali fica em aberto, quando os jesuítas vão embora, essas cidades elas se desfazem, né? Enfim, aí não, talvez o acordo não fosse mais interessante. Fala, Jordão. Professor, eu acho que eu perguntei essa pergunta na aula passada, mas não ficou claro, é que ele fala que no final do século XVII, início do XVIII, o indígena começou a ser descrito como um bom inocente. Ele põe como símbolo lá o padre Anton Sepp. CEP, Eles eram respeitados e tudo mais, para com toda a história que eles foram a visitar as cortes e França reinando e tudo mais. A pergunta é, o que aconteceu da virada 17 para o 18 para se perder o respeito pelo indígena? Então, na verdade, tem toda uma construção. O próprio CEP fala outras coisas dos indígenas, assim, que eles eram muito bons com as mãos, mas não tinham nenhuma capacidade intelectual, como se a forma intelectual europeia fosse a única, né? Que eles eram grandes músicos, tem todas essas construções em torno disso, né? Assim, e na verdade está muito dentro de uma questão. Eles levavam esses meninos guaranis para a Europa. Isso vai ser um modelo, né? De meio, enfim, de você levar meio para expor, para mostrar, na verdade, como essas sociedades estavam funcionando. Então você tem todo um discurso também que é um pouco o discurso daquele jesuíta que a República Guarani é a própria República Platônica. Eles estão tentando enfatizar a obra que eles construíram. Agora, entre eles, nos textos dos próprios jesuítas, eles falavam, assim, eles são bárbaros, eles têm costumes bárbaros de funerais, né, que a gente vai até comentar um pouquinho, que é exatamente nesse elemento aí que havia mais discordância, né, no rito fúnebre dos Guarani, que é, na verdade, um elemento fundante da cultura e que os jesuítas não entendiam exatamente assim, né? Eles entendiam que eles não têm religião. Não é que eles não têm religião, é que a forma litúrgica deles estava voltada mais especificamente para o rito fúnebre, e o resto passava um pouco assim, eles não tinham grandes divindades, não tinham essas grandes construções, era uma teodiceia ligada, vamos dizer assim, como vai dizer o Bose, né, uma explicação religiosa do mundo ligada à relação com o culto dos mortos, e é nesse momento que há mais embate, né, de desenterrar os mortos, de não esconder o morto não, vai vir do padre, esconde, porque eles não vão querer enterrar lá do jeito deles. Então, tem todo um embate que depois, na hora que você vai expor assim, a conquista, né, das missões, você não mostra, né? Assim, é bem ambíguo o texto assim, dos jesuítas. Ora é uma criança grande, ora é uma figura incorrigível, né? Que enche a cara de cauim, né? De bebida, enfim, então eles são disse que eles se tornaram monogâmicos. Como disse, eles iam lá olhar casa por casa, né? Assim, né, as cidades eram enormes, né? Assim, essa aqui é mulher deve ser. Só que as casas eles obrigam, né? Enfim, na verdade isso aí é uma imposição e isso está no desenho da estrutura. Casas monofamiliares, né? Então você tem as casinhas, né? Só que essas casinhas, elas tinham avarandado coletivo, algumas não tinham parede, sei lá o que acontecia. Então, quer dizer, tudo isso são elementos que para nós a gente não sabe. Outra coisa que eu acho bem interessante de pensar, que eu vou mandar depois os documentos para vocês, é o documento dos jesuítas falando de, por exemplo, os altares clandestinos que eles faziam. Então, encontravam um altar no meio do mato cheio de pena. Um altar. Então, eles já estavam produzindo também um certo ecletismo religioso que a gente não sabe muito bem qual que era, né? E aí eles falavam assim, eles profanavam o altar, colocando pena. Não sei o que estava acontecendo ali. Estava havendo um ecletismo, como em toda a cultura, né? Você está pegando elementos de uma cultura e transformando em outra coisa.
Só que você não sabe muito bem, eles não, a gente perdeu esse fio, né? Por mais que você possa ouvir os guaranis de hoje, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que está sendo retomada, vale lembrar que tudo o espelhamento que você pode fazer dos guaranis atuais nos do passado é um espelhamento antropológico, como a gente faz com povos sem língua do passado. Porque, óbvio que nesse meio tempo, muita coisa ficou, mas muita coisa se rompeu, muita coisa se transformou, né? Na língua, na cultura, como nós também não somos o europeu do século XVI, do século XVII. Para recuperar aquela estrutura mental, a gente precisa fazer um trabalho. Inclusive as estruturas linguísticas, a gente não lê português daquela época facilmente. Isso aconteceu também com os guaranis, com a desvantagem de que eles não tinham textos de próprio punho. A gente tem deles os textos que são ou esses textos retóricos para o rei, ou textos que vêm pela lente jesuíta. Mas há vários documentos, cartas, eu até peguei, vou colocar lá para vocês depois, um conjunto de documentos, e documentos, então, de época, que falam dessa construção dos guaranis, de que não eram só guaranis, eram índios de várias outras etnias, outras línguas. Mas voltando então para o texto do Bose, que o texto do Bose interessa para nós, por quê? Na verdade, ele interessa porque ele põe a alegoria em situação. A gente pega aquele comentário da alegoria do Benjamin, que vocês vão ver que, inclusive, o Bose não concorda com o Benjamin, depois eu vou tentar fazer uma contra-argumentação. Diga, Jorge. Só um adendo, que mesmo nas traduções dos jesuítas, na escrita dos jesuítas, eles acrescentavam palavras na língua dos índios para introduzir conceitos cristãos, né? O Bose fala disso também. Sim. Então, a gente não pode confiar nesses documentos, né? Nessas traduções. Não. Por exemplo, a Oca chama Tupã-Ogá, né? Ou Tupã-Ocá, né? Que é no Brasil. Mas Tupã não era grande... Tupã não era divindade, não era a única divindade. Uhum. E Tupã tinha, que é o que o Bose fala, né? Tupã tinha uma mãe que era filha. Sei lá como é que os índios falam. Esses caras são tudo louco, né? Assim, como eles entendiam a trindade, né? Tupã, que é o deus do trovão. Jeová também é o deus do trovão, né? Yahvé, né? Na verdade. Que é um deus que na verdade talvez fosse simplesmente uma onomatopeia do trovão, na verdade, sim, como uma divindade direta, sem uma antropomorfização, se transforma numa criança. Então, né, eu gosto dos carai bebê, né? Carai bebê é bonito. É bonito, né? Porque você cria a visão de anjo. Aí o próprio Bose diz: o que será que eles imaginavam quando eles ouviam carai bebê? Eles imaginavam um anjo ou eles imaginavam o pajé deles lá voando, assim, né? O que vinha na... Porque você cria uma palavra, que cria um outro sentido, né? Nesse sentido, assim, depois a gente vai para o texto só para... não sei se vocês viram aquele filme, acho que eu já falei para vocês. É um filme que chama Silêncio, que é sobre os jesuítas no Japão. E em um determinado momento, na verdade, os jesuítas no Japão são execrados, são meio que martirizados, né? Não são aceitos porque há uma estrutura cultural no Japão que percebe esse elemento colonizador mais forte, vamos dizer assim, do ponto de vista da estrutura social no modelo da civilização ocidental, do que as civilizações dos Guarani, né? Que eram civilizações mais naturais, vamos dizer assim, e eles percebem, né? Assim, eles percebem que, olha, isso aqui vai ter um elemento de desagregação da nossa forma estrutural se o cristianismo entrar pela via dos camponeses. E aí é um determinado momento que um jesuíta lá que vira meio o coração das trevas, ele vira um jesuíta do mal, assim, e o filme é isso, os jesuítas vão procurar esse jesuíta perdido, e ele virou um mauzão, né? Ele diz assim: quando você diz paraíso, o que você acha que eles entendem? Quando você diz Deus, você acha que eles diferem muito da ideia de sol? Vocês criaram palavras, eles não sabem o que é, né? Porque uma palavra transplantada para dentro de uma outra cultura, né?
completamente outro, tem outros modos mentais, né? Então você não faz essa coisa de superfície, né? Que eu acho bem interessante desse texto exatamente do Bose, né? Outra coisa, lembrando, como o Lugon, aliás, a referência do Lugon me veio do Bose. O Bose é um homem religioso. Ele, então, assim, dá para perceber que ele não é religioso nesse nível ideológico, tal, mas dá para perceber também que ele entende que há no Anchieta e nos jesuítas uma verdadeira fé, que não é porque às vezes o historiador torna isso apenas um elemento social, né, um elemento a mais na cultura, sem nenhum tipo de profundidade introspectiva, vamos dizer assim. E o Bose já leva isso em conta, como o Lugon também. Fala, Rafael. Nessas cartas, nesses documentos que chegaram até a gente, tem um método para a gente ler essa história, essas cartas a contrapelo? Seja, sei lá, acho que o próprio Benjamin fala um pouquinho disso, né? De ler essa história a contrapelo. Mas tem um método que a gente olha essas cartas e fala assim, ó, vou seguir esse método que eu sei que através disso eu vou conseguir ler a história nas entrelinhas. Então, num certo sentido, ler a história contrapelo, no sentido do Benjamin, seria não fazer tabula rasa dessas construções, desses elementos culturais, que são elementos de barbárie. Né? Não fazer uma tabula rasa no sentido de que isso aqui veio e se implementou e a gente tem que destruir, devolver aquilo que era. É ao contrário, é entender, é ler nas entrelinhas dessas documentações e dessas estruturas, né? Porque se eu pensar assim, depois também vou falar um pouquinho da construção das igrejas, né? Eles misturavam elementos que eram elementos culturais guarani na construção ali, né? Por exemplo, se usava o cedro, que é uma árvore sagrada, que é uma árvore sagrada nesse sentido, ela era uma entidade. E quando eles traziam o cedro todo emplumado. E o cedro ia ser a estrutura da igreja, e esse cedro depois era benzido pelo padre. Então você sobrepunha dois elementos ecléticos que aparentemente eram iguais. Então, num certo sentido, também para eles havia algum elemento de sacral, de litúrgico naquela construção da igreja, não era só uma imposição. E nesse sentido, que o Benjamin diria, que você pode ler a contrapelo nesses monumentos essas subjetividades, essas pessoas que estavam ali, que construíram esses monumentos, né? Então, e que são mudas, né? Enfim, num certo sentido, né? Eu acho que o Benjamin teria gostado de conhecer o Anchieta, por exemplo, né? Ele não lia português, né? Porque o Anchieta põe para ele uma questão exata da alegoria, né? A alegoria do Anchieta é uma alegoria dura, né? Crua. Agora, e claro, tem uma função, o Bose diz no final, ela se degrada, né? Essa alegoria se degrada ao nível de uma ideologia, quando ela tem a função de catequese, sim, mas ao mesmo tempo, e exatamente por isso, é ali que você vai perceber a estrutura tensa dessa sociedade, né? E os elementos de construção, né? Enfim, é engraçado pensar no como quando você fala Caraí Bebé, pensar como o Guarani recebia isso. Isso é pensar contrapelo, né? Não pensar que não, a gente tem que esquecer isso. Não, faz parte, vamos dizer assim, da vida deles também. O que está em espera aqui? Será que não está gravando? Tem um quadro assim, aí em espera, sei lá. Bom, indo para o texto do Bose, né, o texto que a gente vai comentar, então nos interessa por essa questão de pôr a alegoria em situação, mais precisamente na situação da capitania da Bahia, que ele vem da Bahia, e da capitania de São Vicente, nos anos de 1500, no final do século XVI, né, 1500, ele morre em 98, acho que 1598. E o Bose, então, no capítulo do livro que se chama Dialética da Colonização, ou seja, ele está sempre pensando nesse terceiro que surge desses dois elementos de embate, a dialética da colonização é exatamente o embate dessa cultura ibérica com essa outra cultura que produz uma terceira. E os elementos dessa terceira é que interessam para ele, dessa dialética tensa. E ele explicita, então, a troca cultural, que não é apenas o encontro de duas teodiceias,
em que se cruzam as flechas do sagrado, que ele diz, né? São duas teodiceias que se cruzam nesse elemento. No sentido do que também o Bose diz, da liturgia. O que é o sentido etimológico de liturgia? Liturgia é uma espécie de fato social total, né? Aquele fato que marca a religiosidade, a teodiceia de uma cultura, que no caso dos Guarani, a gente vai perceber, é o rito fúnebre, e não a missa, o tupã, tal, isso aí foi colocado depois. Então, essa liturgia que não é entendida pelos jesuítas, né, que é essa dança, a beberragem, o fumar, para entrar em transe, sempre relacionado a essa ordem dos mortos, é isso que para eles fundava, na verdade, a ordem, provavelmente, né, fundava essa ordem divina do mundo, o sagrado. E os outros elementos, para eles, deviam passar por um paninho aí no altar, branquinho, beleza, né? Enfim. Então, eles não sabem, por isso que talvez eles assimilaram tão facilmente, um pouco a questão, né? E o Bose escreve na página 72, o encontro não se travou apenas entre duas teodiceias, é óbvio que ele reconhece isso, mas entre duas tecnologias portadoras de instrumentos tragicamente desiguais. Então, se fossem só duas teodiceias, eu acho que isso é interessante que ele marca, porque a gente sempre pensa a cultura, às vezes a gente está numa ordem de purismo, né? Vamos para a verdadeira cultura guarani. Todas as culturas têm essa porosidade. E se fossem duas teodiceias que se cruzassem, como aconteceu em toda a história da humanidade, o cristianismo é uma religião eclética. Enfim, não vou falar aqui, que eu vou falar bobagem, mas há todo um estudo de quando surge a figura de Maria, porque a figura mariana, né, a figura de Maria, essa figura da grande mãe, ela não é uma figura do cristianismo original. Então, ela surge, na verdade, da confluência de duas teodiceias, de dois modos de conceber um mundo. Um modo que vinha, provavelmente, dos elementos romanos germanizados e esse elemento da cultura oriental do judaísmo que se cruzam e criam uma terceira coisa, que é essa teologia cristã, tal como nós conhecemos agora. Então, esses elementos de cruzamento de dois modos de conceber o mundo não é exatamente isso que é trágico, mas sim a desigualdade dessa constituição. O resultado foi um massacre puro e simples, ou a degradação que o vencedor pôde selar os cultos vencidos. Então você transforma o outro culto em superstição, em bobagem, em coisa menor, em beberragem, né, como eles diziam. E Bose assinala, do lado dos jesuítas, a necessidade de uma criação mitológica híbrida, e muitas vezes um pouco grotesca, que ele vai dizer, né, isso é muito interessante. A construção teológica própria do Anchieta, ela é cheia de interioridade, de relações de impossibilidade, de tensão, a palavra que não chega a Deus, o Deus do qual quero me aproximar e não me aproximo, essa tensão do indivíduo e da divindade, que desaparece quando você precisa criar uma mitologia híbrida didática, meramente didática. Então você tem um duplo modelo de linguagem, ele vai dizer, né? E aí ele vai falar dessa criação dessa mitologia híbrida, em que Deus se transforma em Tupã, e o Tupãmbaé passa a ser a terra de Deus, ou a terra de todos, e o Tupã, Ocá, Obá, Ogá, passa a ser a igreja, né, a casa de Tupã, o demônio passa a ser Anhangabaú, né, tem depois, e o pecado, que não existe, né, enfim, é um neologismo que é bem interessante, né, que fala que ele pega uma linguista, que é a Angaibi Abá, que vira, tipo uma alma de pessoa má, né, e você cria, então, Angaipaba, como pecado, né, aquilo que é próprio a Anhangá, que entra na sua alma. Mas sempre entra na sua alma, como se algo te possuísse. Nada é da interioridade para fora. Nada é construído nessa interioridade orante, agostiniana. Né? Então, é sempre uma espécie de mitologia, como se você estivesse contando para crianças, né? Uma mitologia externa, postiça nesse sentido.
E aí ele vai falar do Carai bebê, né? Que Carai é filho, né? Carai é profeta, né? Ai, Carai bebê é profeta alado, porque é exatamente o que é um anjo. Um anjo é um profeta alado. O anjo é, na verdade, uma boa nova, né? Então, ele cria uma palavra para dizer dessa boa nova. Que é bem interessante. Você cria essas figuras, você cria uma língua, ele cria uma gramática, né? Que vocês estão rindo do Carai. Eu tenho problemas, né? Porque eu ficava lendo isso e vocês viram aqui no livro, né? A gramática do Tupi, né? Que ele cria, né? E ele rindo com uma cara mó de sacana, né? Então ele cria essa gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que é uma gramática que, na verdade, toda a gramática, quando você gramaticaliza uma língua, você reduz essa língua, então ele reduz essa língua a uma lógica interna, provavelmente ele produz também elementos dessa lógica interna, porque, né, você era uma língua falada, então como o grego, quando o grego se transforma em grego gramático, pelos alexandrinos, ele também se reduz, né, você reduz as variantes, tal. Então você tem toda essa questão. E para a visão jesuíta e cristã, esses povos não tinham religião. Isso você vai ler em vários lugares. Eles não têm Deus, é fácil catequizá-los porque eles não têm uma divindade. Então eles não têm uma religião. Então eles entendiam como eles não têm nenhum Deus, eles não têm nenhum herói que eles cultuam, não fazem esculturas, não têm templos, né? Então sempre pensando no modelo das culturas que foram encontradas na América Espanhola, dos Incas, enfim, e nas culturas ocidentais tradicionais. Eles não adoravam especificamente um herói ou um deus, mas o núcleo mais persistente da liturgia guarani era o culto aos mortos, que vai ser o grande motivo de disputa, como a gente vai ver dentro desse modelo da catequese. Então, eles assimilavam bem o carai bebê e tudo bem, beleza? Contanto que você não mexesse nos nossos mortos. Então, existe uma relação aí de incompreensão mútua. E os jesuítas, por sua vez, por uma incompreensão que é própria de um modelo de mundo, eles não conseguiam perceber que esse modelo fúnebre, esse modelo de ritual fúnebre, era exatamente o que fundava uma teodiceia ligada entre os vivos e os mortos, não entre o homem e Deus, por exemplo, entre o homem e a natureza, talvez. Que fala que eles enterravam, eles achavam um absurdo. Os modos desses rituais fúnebres eram imensamente variados. Então, uns enterravam dentro de um jarro, e eles também não conseguiam, os jesuítas não conseguiam conceber modelos de mudar esses rituais, porque eles eram muito variados. Aí contam alguns, né? Quando morria um cacique, uma mulher nua saía no pátio e atirava uma flecha. Eles enterravam dentro de jarros, eles colocavam um pano na boca para a alma não fugir, tudo isso era considerado horrível. Contam num desses documentos que desenterraram um menino para as feras devorarem, então, para devorar as partes do menino, cortavam pedaços do cadáver, e quando eles enterravam, diz um documento que eles enterraram, e aí foi uma feiticeira, uma pajé, né? E ela pegava uma peneirinha e ficava peneirando a terra para a alma fugir. Então eles tinham compreensão muito mais material do corpo e da alma, dessa relação entre a vida e a morte, que não passava pela cabeça dos jesuítas. Então é interessante também que eles não estavam compreendendo, né? E voltando à questão, então, e depois eu volto um pouco isso, porque isso vai aparecer também em outros textos. Fala, Giordani. Eu queria que a senhora comentasse um pouco a questão que o Adi já falou um pouquinho, que é a relação entre a Eucaristia e a antropofagia, que estão muito relacionadas e me parece aí que é um arquétipo. Se a senhora puder dar uma comentada nisso, eu agradeço. Então, naquele livro que eu falei do canibal, os luteranos acusavam os cristãos, os católicos de serem antropófagos, né? Vocês devoram o seu próprio Deus. Mas dentro dessa noção de catequese, os elementos da cultura inaciana, luso-espanhola, né, dessa ibérica, o próprio Bose diz, que eram muito mais brilhantes e luminosos do que a cultura americana, religiosa americana, serviram muito para essa adaptação. Eles adaptaram muitas coisas à mitologia guarani.
o elemento do devorar o Deus, da Eucaristia, foi traduzido assim, né? Assim, olha, nós devoramos o Deus, vocês devoram os seus heróis, nós devoramos o Deus, simbolicamente. Então, existe essa relação que, para uma assimilação religiosa, é interessante. Também essa questão muito imagética da religião católica serviu muito a esses elementos de catequese. Os próprios autos que são descritos aqui do demônio, o demônio que rouba a capa domingueira, então, são elementos muito visuais que são da prática da Companhia de Jesus, que foram muito propícios à adaptação. Um dos elementos, sem dúvida, é a mitologia da Eucaristia, que foi adaptada a essa noção de uma espécie de cristianização da devoração, né, do herói, porque Deus eles não tinham. Uma outra adaptação também, além dessa questão da Eucaristia, que eles adaptavam, né, então um pouco, é a ideia da terra sem mal, que é um mito guarani, enfim, que era porque eles eram, na verdade, agora, pensando como os antropólogos, essa ideia era muito mais que eles estavam sempre mudando de lugar, eram povos nômades, e essa terra, ela está exaurida, a gente procura uma outra terra, então tinha sempre essa ideia de uma busca por uma outra terra, que foi assimilada à noção da busca da terra prometida e do paraíso, né? Mas fala, Dir, que você ia falar. Acho que o microfone está desligado. Falo depois. Oi? Você fala depois? Ah, ok. Entrou, porque a minha internet aqui é uma beleza de rápida. Eu achei assim, essa questão da Eucaristia versus antropofagia foi só um dos pontos, porque, na verdade, o que me chamou mais atenção no texto do Bose foi a demonização. Tá? É que os jesuítas, pelo que eu entendi do texto, eles pegavam todos aqueles ritos fundamentais da cultura tupi-guarani, aspas, né, e demonizavam. E o Bose ressalta que vocês têm vários correlatos, várias coisas bastante similares, com uma, digamos assim, com uma roupagem diferente, que eram, de certa forma, similares nas duas culturas, apesar de bastante diferentes. O exemplo da antropofagia e da Eucaristia é só um deles. E no final do texto do Bose, que me chamou assim, bastante atenção, é quando ele faz assim como se o Anchieta fosse bipartido, né? Aquele Anchieta dos Altos que demoniza os rituais indígenas, até como uma forma de impor, porque não foi o casamento de duas culturas, né? Foi a dominação, pelo que o Bose diz, de uma cultura dominando a outra. Mas que ele diz assim, existe um Anchieta didático que quer impor, entre aspas, uma cultura que faz algumas associações ou mesmo criações grotescas, baseado na exterioridade, e aquele Anchieta lírico, cujos versos são direcionados para uma outra cultura, onde o que conta é a interioridade. É como se ele dissesse assim, uma cultura superior e uma cultura inferior. Para essa cultura inferior, eu crio desse jeito, didático, para tirar essas crianças, né? E para os meus, para a minha cultura, para os meus iguais, aí eu falo eu coloco uma perspectiva completamente diferente. Apesar de, em alguns rituais, ter uma correlação que eu acho que não seria exagero dizer que há uma certa correlação. Então, eu acho que tem um momento do texto que o Bose compara também a carnalidade mística inaciana, que vocês lembrarem, por exemplo, daquela questão da Santa Teresa de Bernini, em que ela é toda perpassada dessa carne trêmula que é tomada pelo divino, e como ela aparece, por exemplo, no ritual da beberragem dos Guarani, né? E o Bose chega a dizer
que havia uma espécie de medo dos jesuítas diante dessa proto-sacralidade que também era o fundo da sacralidade da própria religião. Então, quase como um medo dessa selvageria, entre aspas, que funda o sagrado. Por que tanto medo, tanta dificuldade com um ritual? Porque as mulheres choravam, vocês vão ver depois no documento, uma das questões é que as mulheres choravam durante o ritual de morte de um modo absolutamente exagerado, como as carpideiras do Nordeste, assim. Era uma gritaria e bebiam, né? Choravam e bebiam. E isso tinha que ser coibido de toda forma. E eles ensinam essas mulheres a entoar cantos. Mas por que essa ancestralidade do rito fúnebre, que depois é sublimada no canto, incomodava tanto? Então, eu acho que, num certo sentido, Bose quase fala que uma cultura olha a outra, você olha o abismo da outra e você enxerga a sua, né, num certo sentido. E esse medo, na verdade, é um medo do próprio jesuíta de reconhecer o Cauê é vinho, porque que ele fala, né, assim, o Bode fala, ele tem poemas, o próprio Xia está falando da comida e da bebida que era condenada nos rituais Guarani. Então, quer dizer, você tem uma similaridade muito grande nas formas do rito, nas formas da criação, vamos dizer assim, do sagrado, da concepção do sagrado, que aponta, num certo sentido, se você pensar num autor como Bataille, né, que era quem tinha pensado, para uma espécie de desindividualização, né, assim, uma espécie de fundo negro, né, fundo obscuro, que funda toda a religiosidade, que eu acho que os próprios jesuítas enxergavam, vamos dizer assim, esse fundo. Porque imagina o que era, assim, eram 6 ou 7 homens, alguns homens vivendo entre 3 mil, 20 mil índios, 20 mil pessoas que tinham uma outra forma de conceber o mundo, né? Eles viviam imersos nessa cultura. Muito mais que o contrário, no certo sentido, né? Se vocês pensarem assim, né? Por exemplo, depois, nessa parte, o Cauê e o vinho, não tem, né? Não tem a mesma simbologia, mas são elementos assim, num certo sentido, se fosse um rito de condenar todo tipo de embriaguez, de uso de bebida, você condenaria também o vinho, o que algumas religiões fazem, né? Que condenam completamente. Agora não, aqui você condena um e permite a outra. Numa espécie de quase que aqui não, vocês são crianças, vocês não podem. Agora, quando vocês se tornarem adultos, se vocês se tornassem, vocês iam perceber que a religião é uma interioridade, que a religião ela permite elementos de tensão, de dúvida, de incompletude, que é um pouco essa questão que o Bose põe, né? A língua não chega, eu não sei por que não morri se você viveu, as antíteses tensas, né? Fala, Rafael. Aproveitar o gancho dos colegas, o quão isso não pode ser pensado no sentido ôntico e instintual. Por exemplo, a relação, por exemplo, o Oswald, quando ele vai falar da Eucaristia e dessa relação entre a antropofagia e a comunhão, ele fala como que ele vai buscar que todas as sociedades primitivas, de um certo modo, tinham a antropofagia como uma prática ali. Ele vai buscar nos gregos, ele vai buscar em outros locais essa ancestralidade antropofágica, de certa forma. Aí ele comenta, por exemplo, que quando a antropofagia virou um tabu, precisou fazer com que o instinto de devoração se passasse por uma outra coisa. E fizeram da Eucaristia esse processo de devoração. O qual a gente pode pensar, ou esse salto é muito grande, de poder pensar isso como essa devoração e a própria antropofagia, como que ele trabalha como se fosse, por exemplo, o instinto da devoração e da antropofagia, tal qual o instinto da libido freudiana. O quão o salto é muito grande ou isso pode ser pensado? Então, vou falar assim, há vários antropólogos, há vários autores que pensariam assim, por exemplo, Bataille é um autor que eu acho que iria nesse sentido. Existe uma
forma da individuação do homem, que é própria a todos os homens, que esbarra, vamos dizer assim, nessa desindividuação, nessa relação com o outro, que teria a ver com a antropofagia, com eu não sei, eu tomo o outro para mim, que teria a ver com o erotismo, com a possessão de morte. Agora, aqui no na nossa estrutura, eu pensaria um pouco, inclusive do Oswald, que são tópicas, na verdade. A tópica do Deus morto, inclusive tinha um texto da época do Oswald, né, do Flávio de Carvalho, que chamava o Bailado do Deus Morto. A tópica do Deus morto, que é destruído, espalhado e ressuscita, a tópica, na verdade, era um modelo. Historicamente, passa para muitas culturas. Isso está na Grécia, né, do Deus que é esquartejado. Num certo sentido, foi reapropriado pela estrutura da paixão de Cristo, né, do Deus que ressuscita, do Deus que renasce, né, e reaparece nessa simbologia sublimada, né, da Eucaristia. Você pode pensar assim. Agora, o Oswald já juntaria essas coisas assim. É que eu acho que tem um certo problema com esse tipo de estrutura, porque ela me lembra um pouco, ela se aproxima para mim de uma estrutura junguiana de pensar a consciência. Entende? Como se existisse uma espécie de formas arquetípicas que são universais. E eu tenho um pouco de dificuldade, que é um pouco o contrário, talvez, do que o Curtius propõe ao falar de tópicas. Tópicas são construções que vão passando e sendo reelaboradas, mas são construções, são mediações construídas, né? Agora, claro, você vai encontrar construções muito parecidas em alguns elementos que esbarram, provavelmente, na construção da própria consciência humana, né? Formas de constituição do sagrado, formas de construção das trocas, das relações de família, de parentesco, essas relações que são diferentes nas sociedades, mas que têm traços comuns, né? Mas aí eu acho que realmente a antropologia lida bastante com isso, né? Nesse sentido. Nesse sentido, lendo o texto, eu fiquei... Você que trabalha muito mito e filosofia, porque aqui também Tupã é o deus do trovão, do raio, né? E na Grécia também o deus do Olimpo também é o deus do raio, do trovão, né? Tem alguma ligação com... Então, Yahvé é um deus do raio. O Deus do Antigo Testamento é um Deus do trovão, é um Deus do raio. Talvez porque isso possa ter vindo, no caso dessas culturas próximas, de uma origem comum, de um Deus comum, um Deus do raio. Agora, Tupã foi uma apropriação, na verdade. Eles pegaram uma divindade, uma figura que nem se sabe se era uma divindade, e falaram, então é Tupã. Tupã era uma palavra que eles provavelmente conheciam, que era o trovão, que provavelmente... Era o trovão, mas também era algo de mágico, porque, eu não sei se vocês leram também, o demônio, você assimila ao tamanduá, à cobra, ao sapo cururu, algum elemento que é de um elemento da cultura. Então você diz, aquilo lá que está brilhando no céu Tupã, é Deus. Agora, se Tupã era um Deus, assim, era uma divindade, é uma coisa que... se tinha esse estatuto de divindade, por exemplo, antropomórfica, que tinha corpo, que tinha família, que casou, naquela época é difícil reconstituir. Hoje em dia, a gente tem até um texto que eu coloquei ali, quem são os Guarani hoje? Você tem as concepções, as teodiceias desses grupos, que também são vários também, né? São inúmeros, né? Então, é difícil dizer. Agora, o que eles fizeram? Uma coisa muito inteligente, eles se apropriaram desses elementos, o Viveiro de Castro que trabalha sobre essas questões, né, do como você constrói essas coisas. Eu estou lendo um outro texto que era também para esse curso, mas não sei se vai dar tempo, que chama o Ser Mapuche. O que é Ser Mapuche? Né, atualmente, que essa etnia, esse grupo, né, que não é um grupo étnico também, do Chile, né? E é um grupo étnico já muito miscigenado, já há muito tempo. Aliás, todas as culturas são, né? Porque eles foram uma nação, que fazia contato com os povos
espanhóis, enfim. Como é que eles se entendem quem é e quem não é Mapuche, quem é e quem não é parte dessa comunidade. Então, como você constrói também essa oposição do mesmo e do outro, né? Que é um pouco essa questão que eles nunca se submeteram aos espanhóis, né? Só quando teve a pacificação, né? Que, na verdade, não pacificou nada. E eles vão voltar agora na Constituição do Chile, vocês viram, né? Vai ser uma coisa bem interessante isso aí, porque é uma reconstituição, que não é, não que eu estou fazendo a diferença, mas uma coisa é algo que aconteceu 500 anos atrás, há 300 anos atrás, outra coisa é coisa que aconteceu há 100 anos, 200, nem 200 anos atrás. A gente já estava numa forma mente que é a do homem moderno, então não tem muita desculpa, né? Não que tenha aqui também, ninguém está desculpando, não, né? Mas só voltando um pouquinho a questão aqui para mim, para o problema, a questão que eu acho que é interessante para nós é como o Boas entende a noção de alegoria. Ele remete esse problema exatamente àquele modelo que a gente leu no texto do Benjamin, não sei se vocês se lembram, lá na página 81, ele vai falar, então, dessa noção de alegoria, e como o Benjamin entende a alegoria em comparação ao símbolo, a partir do romantismo, e eu não sei se vocês perceberam, depois ele vai usar a noção de símbolo para falar da poesia, da poesia mais intimista, se a gente pode dizer, mais introspectiva do Anchieta, diz que ali o que atua é o símbolo e não a alegoria, fazendo exatamente exatamente o jogo romântico entre alegoria e símbolo, aquele que o Benjamin criticou. Quer dizer, que ele põe exatamente essa questão. Existe uma alegoria que é abstrata e externalista, convencional, e existe uma poesia simbólica, que nessa poesia simbólica a fé realmente pode ter uma expressão verdadeira. Ele faz essa oposição, Bose, né? Então, quando ele termina de fazer essa questão, voltando à alegoria na página 80, o Bose remete-nos ao problema tal como está explicitado por Benjamin. Mas ele recorre antes a Lukács e depois, no finalzinho, a uma forma gramsciana. Ele diz: a alegoria foi o primeiro instrumento de uma arte para massas, criada pelos intelectuais orgânicos da aculturação. Então, o que ele vai dizer é que esses homens, intelectuais orgânicos da cultura da colônia, se valeram desse instrumento alegórico como um primeiro instrumento de massa. Eu vou reelaborar depois essa questão da alegoria do Benjamin, porque eu não concordo muito com o Bose, mas, enfim, ele vai dizer que para o Benjamin, no drama barroco, e principalmente na alegoria moderna do Baudelaire e da arte moderna, ele diz: haveria na semântica das imagens alegóricas um juízo radical do poder, esse outro esfinge que despreza os homens enquanto pessoas singulares, diferenciadas, que a todos apaga sobre a cara vazia das grandes abstrações. Então, a continuidade interrupta da tópica, sim. Ele vai falar, então, assim, que essa alegoria do Benjamin, ela explicitava na ordem formal abstrata exatamente esse outro esfinge do poder. Exatamente no formalismo era que se explicitava essa ruptura do poder. E eu não sei se não é exatamente o que o próprio Bose está mostrando na forma alegórica aqui da questão. Exatamente nessa pobreza alegórica, né, nessa pobreza grotesca da alegoria, se explicita claramente a estrutura da colonização. Mas, enfim. E para o Bose, o Benjamin suspendeu na alegoria moderna seu poder, surpreendeu na alegoria moderna o seu poder denunciante, como vimos com o Cildo Meirelles naquela nota de dinheiro. Ali, então, você estaria na ordem da alegoria que denuncia, ao colocar exatamente o formalismo, a estrutura de poder. Mas havia também uma questão da alegoria que denunciava, sem necessariamente a intenção, no barroco. Quando Benjamin fala da alegoria barroca, ele está falando de uma alegoria que põe a nu, vamos dizer assim, as estruturas do poder, não necessariamente como intenção. Aqueles homens também não queriam desvendar o poder, né? Mas depois a gente volta a isso. E após ler alguns exemplos da externalidade absoluta e popularesca das imagens
dos autos concebidas para inculcar as formas cristãs nos índios, e, ao mesmo tempo, as regras da coroa, e ele fala do auto da Vila de Vitória, em que a figura da ingratidão aparece como a velha grávida, que é exatamente as tópicas que eu falei para vocês do Curtius, lembra que eu falei? A tópica do mundo às avessas e a tópica da velha grávida. Então a ingratidão aparece como uma velha sempre grávida, e aí tem essa ideia também da velha grávida juntar o começo com o fim da vida, e essa gravidez que nunca se completa, né? Então essa ideia de uma tópica que ele usa para inculcar na colônia uma forma que é uma forma da estrutura das regras, que é para mostrar que, apesar da capitania hereditária poder passar para as mãos da dama portuguesa, ela deveria passar para as mãos da coroa espanhola, porque era a coroa espanhola que estava detendo, vamos dizer, o poder nesse momento. Então ele mostra essa questão, assim como a alegoria serve, vamos dizer, tanto para criar esse elemento cristão, como para criar esse elemento de soberania, e na época isso não estava dissociado, né? Vale lembrar que o Anchieta era espanhol, né? Era basco, o pai dele era basco. Então, na verdade, também tem essa questão. O Bose passa a contrastar depois essa externalidade pura do sublime divino e o grotesco demoníaco, né? É bem interessante a imagem, né? A loba de Dante, exatamente, da gravidez da loba de Dante. E essa externalidade também que eu acho bem interessante, eu até gostei do poema, em que o demônio rouba o capote domingueiro, né? Parece que ele lê o Gogol, né? Você já leu o Capote? Que rouba o capote domingueiro. Então, rouba, na verdade, algo que está fora, né? Tira o seu capote, te deixa nu. Então, esse demônio, vamos dizer assim, que é um demônio externo que rouba algo externo também, é uma externalidade também dessa alma guarani, né? Que não se produz tudo para fora. A Anhangá, ela vai produzir em você o mal na sua alma, os anjos vão levar o bem, então é sempre uma coisa externa, não pensa numa interioridade dessa construção, né? E com os poemas, e ele contrasta esse grotesco, né, com os poemas nos quais Anchieta exerce uma introspecção agostiniana, ele diz, inclusive, né? Então, essa introspecção do poema que pensa a fé consigo mesmo no fundo da sua razão orante não servia para os índios. Então, é uma dupla linguagem, né? E aí ele vai falar de toda essa construção que os próprios inacianos construíam, né? Dessa relação de uma cultura da personalidade na fé, né? Assim, mas tudo externo. O capote foi dado a Adão e depois roubado, que será devolvido para Cristo. Isso é tudo externo, né? É uma coisa assim, nada se constrói nessa razão orante, né? Nessa ideia, aí o Bose recupera de experiência. Experiência é exatamente algo que faz esse movimento para dentro. É tudo externo, no sentido da má abstração. A má abstração é aquilo que não produz experiência. Cola apenas, né? Você cola na pessoa, a pessoa... E vale pensar como os índios respondiam a isso. Pode ser também que eles ouviam isso externamente, né? Assim, né? E aí ele vai falar, então, da introspecção, que é solapada no autodidático, então o reverso daquela forma estereotipada e alegórica. Ali, nos autos, a alegoria produz abstração, vivenciais. Choque, né? Você choca o cara com uma imagem de monstro, de mal, de fogo. Mas, e aqui, no transporte místico, você produz, na verdade, uma individualidade. E aí ele diz, a fé atinge seu nível de experiência, de mudar o próprio indivíduo, na página 82. Então, o Bose tenta comparar a corporalidade mística inaciana, o corpo da Santa Teresa em êxtase, por exemplo, à aversão ao sagrado corporal dos índios. Então, por que uma coisa aqui e a outra coisa ali? Porque se você tinha uma cultura inaciana do corpo, eles não são luteranos, você tem essa cultura totalmente voltada para os sentidos, inclusive, a visão como maior dos sentidos, né? Uma missa inaciana da Contra-Reforma, ela tem cheiro, você tem aquelas pinturas caindo na sua cabeça, é uma espécie de um teatro, né? A própria Santa Teresa, que eu mostrei para vocês, né? É o teatro dentro do teatro, então você tinha esses movimentos de envolvimento da
do corpo. Por que o corpo sagrado indígena causava tanto horror? Podia causar horror no luterano, mas por que no jesuíta? O sagrado indígena toca, talvez, a impessoalidade, o fim do eu individual, o abismo da finitude na infinitude coletiva que despersonifica, desindividualiza. Talvez fosse isso. Probós, então, estaria havendo uma espécie de contemplação cristã dessa alma coletiva e uma perda da alma individual. Então, seria esse o medo, talvez? Então, o Bose tenta pensar assim, no reverso aculturador da própria colonização, que põe o homem cristão diante desse abismo sacramental do qual, entretanto, as forças da fé cristã também são devedoras. Então, põe diante de uma espécie de abismo, né, de uma espécie de medo, na verdade, né? Tem alguém com o microfone ligado? Acho que é a ressonância daqui mesmo, viu? Um pouco, então, como os antropólogos estudam, né? Eu falei do Bataille, essa ideia do sagrado, que está implicado por Bataille na noção de erotismo, né? Desse corpo que vai às raias da sua despersonificação no outro, que está também na antropofagia, né? Você se perder no outro. Tanto que eles falam, no documento que eu vou deixar com vocês, a antropofagia tinha essa ideia, quando eles tinham um ritual antropofágico, que nem todos os Guarani professavam, tá? Só algumas etnias, mas enfim, eles mudavam de nome. Então, você se transforma em outro, você incorpora um outro, você sai de você mesmo, se despersonifica. É o contrário dessa personificação da alma, tal como aparece na fé do Anchieta. Do que vocês estão rindo aí? Tá horrível o som? Será que é o meu que tá horrível? Tomara que fique boa a gravação, né? Mas voltando então à descrição. Tá. Oi? Diga. O seu tá normal aqui. É que tem alguém que está falando que é uma pessoa que está com a matrícula, está falando que o microfone está horrível. Bom, só para terminar, né, que a gente já está quase ultrapassando aqui o nosso tempo também, voltando então à distinção entre a exterioridade abstrata da alegoria e a experiência da fé nas obras de Anchieta, o Bose acredita a segunda forma ao uso daquilo que os românticos criticados por Benjamin entendiam por símbolo. Então ele volta um pouco à teoria romântica contra a teoria do Benjamin, né? Sim. O símbolo para Bose não é convencional, abstrato. Aliás, ele retoma Goethe, que é aquele que o próprio Benjamin critica, né? No contraste, o Anchieta circense dos Altos rebaixava a própria fé individual, para a qual já havia signos de incompletude e de inefabilidade modernos. Ele já tinha uma fé moderna, não é uma fé medieval, tal como aquela que aparece nos Altos para os índios. Ele transforma essa fé, ele degrada a sua fé numa espécie de pedagogia, a pedagogia da conversão. E aí eu cito, a pedagogia da conversão apaga os traços progressistas virtuais do evangelho, fazendo-os regredir a um substituto para a magia dos tupis. Então, é como se ele pegasse a magia dos tupis e transformasse numa coloração cristã. Né? Você cola uma coisa na outra para facilitar a superfície, vamos dizer assim, da assimilação desses signos. E aí ele vai dizer, então, que essa regressão é uma regressão que marca e degrada ambas as culturas, inclusive a própria cultura do Anchieta. É uma regressão de uma consciência culta para a própria ação da colonização, e ambas se rebaixam desse processo. E aí ele diz, havia então um código para uso próprio e um código para o uso do povo. Por isso que eu odeio todo tipo de didatismo, porque é isso. Eu como os biscoitos finos, né? A massa come bolacha Mabel, citando o Oswald de Andrade. Então, essa ideia, um pouco, é uma ideia da popularização, eu vou tornar fácil, mas você torna fácil aquilo que de forma nenhuma é fácil, a fé, você está simplesmente transformando aquilo numa má abstração, em algo que é simplesmente um arremedo do que deveria ser, degradando a própria fé. E nesse sentido, e aí ele diz, lá o símbolo
e a efusão da subjetividade na poesia de Anchieta. Aqui, o didatismo alegórico, rígido, autoritário. Lá, a interioridade e a fé moderna, essa fé que é a fé orante. Aqui, autoritarismo grotesco. Nesse sentido, eu acho que é bem interessante a leitura que o Bose põe, apesar de eu não concordar com o elemento da alegoria, que ele não entende de forma benjaminiana. Aí é uma contra-argumentação, tá? A alegoria barroca em Benjamin, por sua rudeza abstrata mesmo, por sua incompletude formal, pelo defeito, é que ela explicita as tensões históricas de um determinado momento, não por sua completude. Inclusive, o próprio Benjamin contrasta a alegoria alemã, aquela que ele está estudando, a completude formal da alegoria do Caldeirão de la Barca. Lá no Caldeirão de la Barca, porque a forma é mais bem acabada, a expressão alegórica dessa historicidade cindida é menos evidente. Então, é exatamente o que o Bose está mostrando aqui. Essa didática perniciosa, de pura exterioridade, ela é a dialética tensa da colonização, exatamente o que ele explicita, dessas duas teodiceias colocadas lado a lado, né? Professora? Diga. Tem um momento aí do texto do Bose que me remeteu bastante ao Garavalha. Ele diz assim: como nas cruzadas, a religião e a moral coletiva degradam-se rápida e violentamente à pura ferramenta do poder. O que se ganha em eficiência tática perde-se em qualidade no processo de humanização. Ou seja, ele vê esse processo como um processo bastante ideológico, como uma ferramenta de poder, quando Carvalho diz que a catequização, a colonização nunca, as missões, mais especificamente, nunca se propuseram a ser um modelo alternativo, nunca se instituíram como modelo alternativo de fato, que era parte da estrutura de domínio colonial, e que toda essa estrutura foi baseada na servidão do índio, em outras palavras. Eu acho que, nesse finalzinho do texto do Bose, eu acho que ele se aproximou muito do Carvalho. Sim, mas ele se aproxima do Lugon no sentido em que, sendo religioso, né, tendo fé, ele tenta perceber como a fé se degrada nessa estrutura. Porque a fé, para um historiador, um materialista como Carvalho, é simplesmente mais um dos elementos da história. Superestrutura. Da superestrutura. Aqui, o que eu acho que, assim, claro, eu não me diria religiosa, mas eu acho que é interessante também perceber que são esses modos mentais. O Anchieta provavelmente era um homem crente, mesmo, né? Enfim, na sua interioridade, né? Não era uma coisa de fachada. Mas isso também não salva, muito pelo contrário, degrada esse humanismo, né? Essa relação de uma religião já moderna, porque ela é instrumentalizada, exatamente. Eu acho muito interessante essa questão que ele coloca, né? No final do texto. Mostrando um pouco o limite, né, mesmo dessas reduções. Mas vale lembrar, a gente está aqui falando do primeiro do Anchieta, as reduções, é uma redução também, é uma aldeia, né, que se chama aqui no Brasil. Ela não tem a mesma forma das reduções do Guarani do sul do Brasil e do Paraguai, da República Paraguaia. Primeiro porque as cidades aqui do Brasil, São Vicente, né, elas já eram cidades em que você não tinha só índios, como tinha só índios na República Guarani. E você não construiu uma cidade. Essa cidade se construiu aleatoriamente, né? Ela foi sendo construída, né? Assim, uma casa aqui, uma choça ali, outra choupana ali e tal. E cidades muito pobres, né? Inclusive, eu falei para vocês do pátio do colégio, lá do São Paulo, que ele é reconstrução, porque o pátio do colégio mesmo, que é a redução Guarani, que é a redução do Padre Anchieta, que fundaria São Paulo, nesses mitos de fundação, né, do Planalto de Piratininga, era, na verdade, provavelmente uma choça, um troço sem nenhuma grandiosidade, né? Fala, Rafael.
nessa parte mesmo que você está comentando do Bose, ele trabalha com uma noção da alegoria que eu já vi outros autores comentando do Benjamin, de que a alegoria serviria como, eu não sei a palavra certa, mas como se fosse o lado perdedor da história. Seria meio que, não sei se você já viu isso, de que a alegoria viria para ressaltar aquele lado perdido da história. Só que eu nunca entendi de onde que eles tiraram isso da alegoria do Benjamin. Na verdade, essa ideia assim, de que na alegoria, exatamente porque ela é artificial, porque ela é grotesca, porque ela é grosseira, porque ela é exagerada, exatamente por isso fica muito clara a cisão formal e a cisão histórica que está comportada nessa forma. Então, essa alegoria guarani, por exemplo, essa alegoria do demônio que é externo, por exemplo, o Bose mesmo, ele constrói, eu acho que a partir de uma relação, embora ele diga que não, bastante benjaminiana, a exposição de um tempo histórico a partir de uma alegoria, as alegorias que o Anchieta produz. As alegorias que o Anchieta produz, elas explicitam a contrapelo essa fratura da tentativa de cristianização indígena, né? Ela é externa, ela é artificial, ela é abstrata, né? Nesse sentido. Agora, num certo sentido também, quando a gente vai para o terreno, vamos dizer, das missões, você tem porque aqui você está vendo assim, o Anchieta fez esses poemas para os indígenas. Lá existe um retorno. Os indígenas vão construir imagens, igrejas, mão de obra indígena. Tudo bem que formada a partir de arquitetos que vieram construir aqui, de músicos que vieram aqui, mas de alguma forma há uma espécie de forma plasmada nesse contraste. Aqui não, aqui essa forma é construída pelo Anchieta, não é um escritor guarani, não tem nenhum elemento do Guarani. E outra coisa também que eu acho que é importante ressaltar nesses trechos do Guarani, dessa redução, é daqui que saem os homens, daqui de São Paulo do Anchieta, para destruir as missões de lá, né? Então, enfim, né? São jesuítas nas duas pontas, né? É estranho, né? Mas eles estão aqui e estão lá, né? Assim, vai ter os bandeirantes, inclusive tem um quadro famoso dos jesuítas benzendo as bandeiras, que é um quadro, claro que é um quadro posterior, né? Um quadro do Almeida Júnior, né? Como mito de fundação também de São Paulo, tal, da conquista do Oeste, que hoje em dia é colocado totalmente de lado, né? Enfim, dos bandeirantes, tal. Mas os jesuítas também não, na história, na verdade, na história, do ponto de vista histórico, não tem nem herói, nem santo, nem nada. Você tem essas construções coletivas, né? De choques, inclusive, né? Dessas várias teodiceias, essas várias epistemologias, se a gente quiser também, né? Essas várias concepções de mundo que vão se cruzando. E eu acho que nenhuma concepção de mundo sai ilesa desses choques, né? Nesse sentido. Enfim, um pouco essa a questão. Também, quando o Bose diz, né? Poxa, mas por que eles tinham tanto horror a determinados elementos dessa cultura e não a outros? Determinados elementos chocavam muito, que era o uso da beberragem, que eles repetem muito, né? Que devia ser uma cachaçada lascada, né? Por isso que eles repetem muito. Depois é muito engraçado, isso está no Lugon. Os índios, não havia gado, tal, eles viviam de caça. Aí tem um também que fala assim, eles não eram solidários. Eu cheguei para eles, os padres não faziam nada, eu cheguei para ele e falei, me dá um pedaço aí dessa caça. Ele falou assim, vai você caçar. Tá certo, né? Já se viu essa, né? Não, às vezes, que eles também falam que depois eles começaram a cuidar de gado, né? E eles não comiam as partes ruins do gado, só carne boa. Assim, então, aí era carne boa e bebida, né? Então, churrasco, né, gente? Assim, e depois era mais, eu tô brincando. Mas tem um pouco dessa questão de como eles produziam
a festa, né? Os rituais, as grandes festas, né? Enfim. E depois eu passo para vocês alguns documentos que falam desses elementos mais prontamente. Aí eu ia fazer um discurso agora sobre esse elemento da prática guarani do culto aos mortos, mas eu deixo para o próximo encontro rapidinho, porque nessa aparente ausência de religião, os jesuítas talvez não tenham percebido que exatamente o fato litúrgico social era o rito fúnebre, os ritos fúnebres, né? Eram vários. E esse rito que realmente é uma pedra de resistência. Então, não foi assim que eles foram catequizados facilmente. Lá onde realmente importava como concepção de mundo, lá eles resistiram, né? Então um pouco essa também questão, que é um grande embate. E como os jesuítas tiveram que fazer nas várias seduções para recriar esses ritos fúnebres a partir de um ritual que eles entendiam como mais aceitável, cristão. Mas exatamente esse elemento que eu acho que é interessante, que é o objeto de controvérsia, né? Então, desse encontro. Vocês têm alguma questão, gente? Eu tenho, professora. A senhora está falando da questão dos ritos fúnebres e eu não consegui verificar de maneira clara no texto a questão do rito fúnebre e da Páscoa, que também é um rito fúnebre. É verdade, não tinha pensado nisso. Na verdade, isso aí estava porque eu ia entrar agora na segunda parte da aula, que não vai dar nem tempo. É um dossiê de documentos originais que eu vou passar para vocês. Chama Dossiê Missões, volume 1, o Temporal, Sociedades e Espaços Missionais, de 2015. É um dossiê de material, comenta material primário, né? Material primário é textos do CEP, texto do Montoya, textos dos próprios jesuítas, né? Que vieram, os primeiros que vieram escrever o que eles escreviam, as cartas que eles trocavam, e eles dividiram esses volumes, esses documentos em vários volumes. Esse primeiro fala exatamente da concepção da sociedade, e tem uma parte toda que fala dos rituais fúnebres, por isso que eu ia trazer, e põe muito essas questões que vocês estão colocando, o limite da antropofagia, que eles achavam um horror, o ritual com as crianças, né, desenterrava as crianças, o problema de eles terem criado essa ideia do cacicado para suspender o poder do pajé e do carai, né, dos profetas, porque o cacique é um poder temporal, enquanto o pajé e o profeta eram poderes místicos, né, poderes religiosos. Então, quando você suplanta, como é que você vai construindo isso por dentro da própria cultura, costurando por dentro da cultura indígena. Fala também um pouco de como eles constroem as igrejas nessa documentação, pelo puxirão, ou mutirão, que é um modelo indígena, né, enfim, que na verdade a gente conhece como bater laje, né, você vai bater uma laje, aí tomando cerveja, depois você come a feijoada, né, esse é um modelo de trabalho coletivo, né, todo mundo chama todos os amigos para bater laje, não é? Então você faz aquele trabalho pesado e depois rola uma cerveja, rola o cauim, e a comida. Então tinha esses rituais, e como eles são incorporados dentro dessas alianças para construir as igrejas. Aqui na Amazônia chama caxiri. Caxiri é bebida de mandioca, né? Exatamente, que vira, ela fica fermentada ao mascar. Uma vez a gente tomou uma cana, eu não tomo cachaça, né? Agora eu vou falar bobagem. Mas uma vez a gente tomou um negócio que era até roxo. Gente, era de mandioca. Não, mas vendia, assim, é que eu não gosto. Mas ela vende também. Será que é bom? Eu nunca me arrisquei, não. É porque eu tenho uma tia freira que ela é missionária, né? A senhora já sabe bem como é que é a coisa de índio e religião dentro da minha casa. Você deve entender tudo, né? Para o bem e para o mal. É difícil, né? Bom, gente, vou fechar aqui porque a aula dura 2 horas e acho que depois fecha a gravação. Peraí, deixa eu tentar parar de gravar, então, antes de tudo.